Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães. Benedito João dos Santos Beleléu, vulgo Nego Dito. Nego Dito, Nego Dito. Eita, Mara Assunção, para apresentar meu amigo aqui, José Boca. José Boca está dentro dos lares de todos vocês. É uma alegria estar aqui. Já, já, um papo. Convidado de hoje, contador de histórias, o ator José Boca. Meu amigo de muitos anos, é uma alegria tê-lo aqui. Seja bem-vindo, sempre muito tempo querendo ter esse papo. Prazer recebê-lo. Verdade, a gente já conversou muito, mas nunca tinha tanta testemunha que nem tem agora. Vamos pensar no que a gente vai falar, porque em off a gente fala cada coisa, né? Viu? Me conta uma coisa, é vagabundo? O ator é vagabundo? Não, imagina. Mas as pessoas confundem, né? Tem muito preconceito. Ah, bastante. Hoje em dia a gente tem menos, né? Assim, se a gente for levar em conta que na década aí de 40, 50, o ator, a atriz tinha a mesma condição de prostituta, da carteirinha, hoje a gente tem uma relação um pouco diferente, mas ainda é difícil, assim. Você tem 30 anos na estrada, quer dizer, você pega, estamos no século XXI, você pega a abertura, né, o fechamento, vamos dizer assim, da ditadura, abertura política, 85, 86, e aí começa a sua carreira. O que tem de diferente desses dois intervalos extremos? Principalmente falando assim, regionalmente, né, eu acho que a gente teve um avanço muito grande. Assim, a gente tem uma geração de jovens que eram meninos, quando nós éramos jovens, eram crianças, que hoje estão aí, esse monte de coletivo que eu acho super positivo, né, e a gente teve o Olho da Rua, que você até teve uma participação, né? Houve-se um grito do metrô, ninguém viu. De repente um grito. Ninguém viu. Estavam todos de óculos escuros. E quando a gente começou lá no meio da rua, era uma carência. Você tinha em Sorocaba, né, somente o Teatro Municipal, recém-fechado o Teatro Fantoche, né? Quando o Teatro Fantoche virou lenda hoje em dia, não se tem nem registro. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente podia tocar depois, a relação da história e da memória que nós temos com a nossa região, que é muito deficitária e devedora, né? Mas aí, hoje em dia, você tem muito mais relação, você tem muito mais plataformas, você tem, por exemplo, tem atores hoje que podem trabalhar só na internet, você tem vários grupos, né, que estão aí com trabalho dentro das plataformas de internet. Você tem um cinema brasileiro hoje que, felizmente, né, se não é o ideal, muitas pessoas malham, mas eu acho que está empregando um monte de gente trabalhando dentro disso. Então, diante disso também, você vê uma relação de uma certa queda de qualidade, né? Quando você tem muita quantidade, você já não tem, por exemplo, um teatro que era grande, né? Você teve, o Brasil teve aí monstros, a gente vai citar Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, Juca de Oliveira, e etc, etc, etc. Hoje em dia você não tem muito esse grande ator de teatro, né? Que se destaca e tal. Mas eu sinto isso, que a gente conseguiu evoluir, assim. Você sente que tem o ator municipal e o ator nacional? Tá cheio de subcelebridade regional, né? Tem. Isso tem, como tem... Mas o artista não é um só? Não, mas o artista em si é um só, mas cada pessoa tem a sua aspiração. Tem gente que quer ser profissional de um grande time de futebol. Tem outros tantos que a gente conhece que se contenta jogando na várzea. Outro dia um menino falou para mim, né, que ele falou assim, que ele era músico. Eu falei, mas você toca e não vai? Ele falou, não, eu me sinto como se fosse da várzea. Eu gosto de tocar na garagem da minha casa. Eu não quero ter um público, ter um palco. Mas o Plínio Marcos tinha uma frase deliciosa, né, que eu costumo repetir quando eu tenho oportunidade, que é: a melhor homenagem que um artista pode receber é o direito de poder exibir sua obra. Então, seja ele na sua casa, na sua festinha, na sua cidade, na sua região ou nacionalmente. Mas isso existe sim. Como é que é a sua carreira, Boca? Bom, minha carreira começou lá em 1989, né, final do ano de 89, a gente
eu estava num período muito difícil da minha vida, fazia pouco tempo que eu tinha saído do Senai, onde a gente nos conheceu e tal, estava com um filho pequeno, 2 filhos, meus filhos morando em outra cidade, eu desempregado. No final do ano, não havia esse monte de shopping que existe hoje, o comércio ficava aberto. Hoje que fica ainda até às 10, mas já não tem mais tanta influência por conta dessa relação do shopping. E aí tinha um grupo de pessoas, entre eles Álvaro Ramos, Márcia Mar, um Mantovani, falecido Mantovani, que era quem capitaneava esse grupo, e tinha um grupo de teatro junto ao Sindicato dos Metalúrgicos, que utilizava a antiga sede da Roda Penha, que tinha sido desativado com a mudança. E aí eu estou sentado na praça um dia, era dia 13 de dezembro de 89, eu pensando no que fazer, o que fazer da minha vida, quando eles vêm saindo, eu achei que eles estavam saindo do ensaio, estavam saindo realmente, mas para começar uma coisa, a ideia do Mantovani era, utopicamente, falar poesia no meio da rua e ver o que ia acontecer com a gente, com eles, no caso. E eu estava ali, como os conhecia, vamos lá fazer, todo mundo faz, não faz. Eu não lembrava de nenhuma, nunca tinha feito nada, além de teatrinho de igreja e de escola. Mas aí lembrei de 2 poesias que eu podia fazer, que era do Ferreira Goulart, que é Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro, a liberdade pequena, e etc. E uma outra do Caetano, que é Língua, né, que ele gravou no disco Velô com a Elza Soares, Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões, que é um ode aí à língua portuguesa. Sabia essas 2, fui lá, fiz. Na hora senti assim, sabe, uma panela. Eletrizou. Sim, é uma panela que você põe milho de pipoca achando que vai dar e não dá, e ele começa a sair, as pipocas já tem que tirar a tampa, e eu saí daquilo excitadíssimo, e todo mundo, foi uma experiência legal para todo mundo, porque éramos todos jovens e meio sem saber o que fazer. Aí fomos para um bar, tomar uma cerveja e tal. Eu lembro que eu estou sentado no banco, o Benão, Benedito Augusto, grande diretor de teatro, agente de saúde, agente cultural, sentou no banco, eu sentado assim, ele parou em cima de mim, apontou aquela mãozona preta, enorme na minha cara e falou assim, Bocão, você foi picado pelo vírus, você não vai sarar nunca mais. Eu não sei se era uma benção ou era uma praga dele, mas ele estava certo. Eu nunca mais sarei. E aí, depois disso, a gente fez esse grupo que não tinha nome, virou Olho da Rua. Daí, para o palco, foi um passo, porque todo mundo envolvido ali tinha teatro de palco, inclusive o Benão, tinha esse trabalho de palco, teatro empresa. E aí, quando foi em 2000, uma amiga me convidou aqui em Votorantim, uma escolinha que ela era coordenadora, se eu não queria contar historinha. Eu fui, porque assim, eu nunca tinha feito exatamente esse trabalho, me assumido até então como contador de histórias. A gente sempre contou história, causas e piadas e anedotas, né? E aí eu fui, o trabalho ficou legal, funcionou, mas eu ainda trazia todo esse ferramental do teatro, principalmente teatro de rua. Era adereço, figurino, né? Isso e aquilo mais. E a coisa funcionava, mas ainda não estava do jeito que eu queria. Eu sentia que ainda tinha uma aresta, eu não me sentia confortável naquele processo. Quando foi no ano de 2002, eu participei do primeiro encontro internacional de contadores de histórias, que foi dentro do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, que dentro do Fórum Social tinha um fórumzinho social que discutia políticas públicas para a infância e adolescência. E dentro desse fórumzinho, um encontro internacional. Aí destapou de vez a panela, jogou a tampa fora, quebrou o cabo e as pipocas se espalharam, porque eu sentia a força da narração de histórias, ela está na oralidade, na palavra. Por mais que os contadores de histórias hoje utilizem de recursos, de adereços, de bonecos e tal, isso não pode ser um subterfúgio, uma muleta para a oralidade. A estrela do processo é a oralidade. E aí, desde então, a minha carreira tem sido pautada por esse caminho. Você fala do Fórum Social, fala de uma origem dentro do sindicato, de um grupo da rua. Você é um artista de esquerda? Eu acho assim que a Laura Cardoso disse esses dias, né? O artista tem a obrigação de ser politizado. Eu acho que eu sou de esquerda antes de ser artista. Na verdade, a gente costumava brincar. Quando a gente, naquele debate do Projeto Ícaro, que você escreveu, tenho guardado lá uma crítica, né, que nós fizemos de 2 perdidos numa noite suja. Eu lembro que o nosso discurso naquele período era
o seguinte, que permanecia assim, a gente não estava junto porque fazia teatro, a gente fazia teatro porque já estava junto, porque já tinha essa militância. Eu ainda tenho essa utopia, né, de acreditar nesse processo da esquerda, nesse processo socialista, de uma sociedade igualitária. Recentemente eu assisti uma palestra com o Frei Beto que ele diz, né, que se toda a riqueza do mundo fosse distribuída igualmente para todas as pessoas que estão na face da Terra, todo mundo teria uma renda de R$7.000 por mês, né, para a vida inteira. Eu estaria super contente com R$7.000, né? Para mim daria para viver uma vida muito tranquila. Agora, isso não ver esse processo de 13 anos do PT, né, todo esse desgaste que você teve num dado momento com o Mensalão, hoje com essa questão da Operação Lava Jato, Petrobras, isso te machuca? Como que você... Não, isso é chato, não, isso é chato. A gente, né, eu faço parte das pessoas que não estão dentro do PT, hoje em dia nem tanto, mas o PT é um partido muito segmentado, né? Tem várias tendências dentro do partido. E vários grupos, e eu sempre tive do lado das pessoas que não concordavam com isso. Mas uma coisa que eu sempre achei importante e que era fundamental, e é fundamental dentro desse processo, é a questão democrática. Você vai para o voto, perdeu, não é porque você perdeu no voto que você não vai fazer aquilo. Mas eu realmente acho, e eu identifico isso, inclusive, historicamente, Deda, em 1989, né? Foi a perda do Lula, a derrota do Lula para o Collor no segundo turno, em 89, foi essa derrocada total, essa perda de esperança, né? Outro dia, o Genuíno, ex-deputado e tal, que todo mundo conhece, muito tempo atrás, perguntaram a ele, você está rebaixando seus sonhos? Ele falou, eu estou rebaixando meus sonhos. Eu, infelizmente, não queria rebaixar meus sonhos, mas é o que a gente tem de pragmático. Eu reconheço, acho que não concordo, fico muito triste, mas por um outro lado também, Neda, eu reconheço muito avanço, porque eu viajo o Brasil inteiro, cara. Eu viajo assim, já fui da ponta lá do Rio Grande do Sul até o Maranhão, né, e percebo, fora desse circuito de agência de viagem, que você vai lá, o cara te leva, ó, veja aqui que bonitinho essa praia, essa aqui vai comer ali e tal. Não, fui para conhecer mesmo, já fiz uma viagem, né, do Nordeste inteiro de ônibus, descendo e parando, e percebo uma evolução muito grande, assim, a autoestima das pessoas, sabe, se eleva, né? Eu vi alguém outro dia, uma grande, não vou lembrar agora o nome dela, dessa historiadora aí, que publicou uma pesquisa com relação à Bolsa Família, por exemplo, da possibilidade da mulher poder comprar salsicha e iogurte, que para nós pode ser banal. Né? Quando a gente está comendo salsicha é porque a situação está terrível. Não está pra gente que está boa. Não, exatamente, né? Mas quando a pessoa que não tinha nem isso tem a opção, não, eu vou comprar salsicha, ou vou comprar aquela, como é que chama? Cabo de rei, sabe qual é aquela? Você que está em casa vai saber o que é uma cabo de rei, é uma linguiça, assim, que ela é coberta quase com celofane vermelho, assim. Então, é a tal cabo de rei, né? Isso, então, porque ela diz, porque antigamente as relações que essas pessoas tinham, que é endêmica, tem que se saber que a pobreza, essa coisa no Brasil, é endêmica, de muitos anos enraizado, todo mundo conhece alguém que tem essa relação. A minha mãe, por exemplo, né, tem na base de uns 20 e tantos afilhados, assim, e desses daí metade a gente cresceu com eles em casa pedindo. Então tem essa cultura, dessa necessidade de pedir, né? E essas pessoas até então eram atendidas pela benevolência ou da igreja, ou de uma assistência social, ou de uma outra entidade. E você poder, ainda que seja um mísero, ir lá e ter essa opção, eu acho que é um grande avanço. Mas realmente tenho muitas questões a fazer, muitos senões, muitas discordâncias. Bom, a gente está conversando com o ator e contador de histórias José Boca, a gente vai para um rápido intervalo, né? E na sequência a gente vai para a última parte do Dedo da Questão, entendendo um pouco essa relação da arte com a sociedade. Até já.
A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes, que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia. Perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo, a empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas, cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Conversa de hoje com José Boca, né? O mais importante da qualificação dele, que é meu amigo de infância. É amigo de adolescência, né? Djalma Luiz, o garoto que sabe o que diz, Sou né? eu, cheio de amor para dar com vocês até o fim dessa jornada. Boca, é uma alegria, né, esse papo com você. E o que você estava falando e a gente separou num ponto que enveredou para dois lados. Um que a gente terminou o primeiro bloco, que é essa questão de ser um artista de esquerda ou não ser de esquerda e tal. E o outro do contador de histórias. Me fala um pouco, o que é o contador de história? O contador de histórias, Deda, assim, eu gosto, acho muito legal, porque o brasileiro é um povo que faz literatura pela boca. Mas o contador de história, você chega na frente de alguém e conta uma história, é isso que é o contador de história? Sim, ou em qualquer outro lugar. Na verdade, sim. Só retomando, né, que o brasileiro é um povo que faz literatura pela boca, e a relação do contador de histórias é aquela pessoa que consegue transformar em imagem na cabeça do meu ouvinte as palavras que saem da sua boca. Então é esse o contador. Essa é a brincadeira. O jogo é isso, a gente está jogando. Né? Quando eu estou, por exemplo, tem dois personagens do Guimarães dentro do Sagarana, de um dos contos lá, que eu falo para ele, posso te contar um caso? Ele fala, se não for mentira, tudo bem. Ele fala, não é mentira porque foi tudo eu que inventei, né? Essa relação. Então, o processo do contador de histórias é isso. E a gente chegou num ápice quase que de comunicação instantânea, virtual e tecnológica, que a gente precisou voltar, né? A oralidade. Esse ciclo, essa volta da humanidade é sempre constante, né? A gente Agora, a história que você conta, você pensou ela antes, você escreveu ela antes, você decora ela, você inventa na hora? Tudo menos decora, né? O que a gente usa é memorização. A gente estabelece uma técnica lá e tal. Se você quiser, eu dou oficina aí, a gente pode conversar depois sobre isso, como é que é, né? Mas a gente memoriza determinadas partes e aí cada contador de histórias vai colocar o seu tempero, né? Conforme a grande Regina Machado, que é uma mestra aí dos contadores de história do Brasil, conforme o meu repertório de informação. Então, aí tudo aquilo que eu tenho, né, que eu trago da minha casa, da minha vivência, geneticamente ou socialmente ou didaticamente eu adquiri nessa vida, vai influenciar na minha narração. Então, geralmente eu ouço ou leio e conto ela com esse meu tempero, digamos assim. Se eu pedir para você contar uma história agora, você conta? Eu conto, claro. Então conta uma história. Eu vou contar um caos que eu tive para as bandas de Minas Gerais e eu achei muito interessante, né? Que essa coisa do escrever, do contar ou do escrever, tinha um coronel lá muito... coronel mesmo, nesse conceito de coronel da década de 40, que qualquer um ele mandava matar. Mas ele não punha a mão na sujeira, que tinha os homens, os capangas que faziam isso para ele. Mas ele chegava, disse que olhava para esmo assim e falava assim, tô com uma antipatia daquele jornalista tarde de Deda. Podia saber que no outro dia o Deda não amanhecia. Vivo, pelo menos, não. E aí mudou a cidade virou comarca. Veio lá um juiz e um promotor jovens, né, os Moros da vida, né, assim, recém-empossados, cheio de idealismo, querendo mostrar trabalho para a sociedade, justificar o dinheiro que o Estado lhe pagava.
e queria fazer justiça, que aquela matança lá não podia acontecer. O padre, muito solidário, sabia que ia sobrar, na verdade, era para os capangas, porque o coronel, ele mesmo nunca tinha matado. Foi lá aconselhar o coronel, falou: ô coronel, agora mudou aí a comarca, né? Tem um juiz e um promotor jovens, estão querendo trabalho. Melhor parar com esse negócio de matar as pessoas, viu? Ah, padre, mas os meninos só sabem fazer isso. Eles só sabem trabalhar com o dedo, não sabem pegar na enxada, capinar, não sabem lidar com gado, não sabem ordenhar uma vaca, não sabem fazer nada. O que os meninos vão fazer? Aí o padre pensou: ah, por que a gente não ensina eles a ler e escrever, né? Ah, padre, essa altura da vida, tudo burro velho, aprender a ler e escrever, por conta de quê? Ah, escrever sempre é bom, coronel. Eles podem mandar um bilhete, uma carta, um para o outro, para outra, ler esse bilhete, ler uma carta, pegar um ônibus, ver o que está escrito no letreiro. Mas quem é que vai ensinar os meninos? O padre falou: ah, eu mesmo ensino. Tá bom, mandou chamar os homens e falou assim: o seguinte, reuniu todos eles lá, amanhã aqui você estuda de caderno e lastro na mão com o doutor Vigário aqui, o seu Vigário vai ensinar você a ler e escrever. Aí o mais velho deles, né, meio que líder, assim, tirou o chapéu em sinal de respeito, se avançou e falou assim: ô coronel, o senhor me desculpe, mas por causa de quem que não vai ter que aprender a escrever essa altura da vida aqui, né? Ah, por quê? Por quê, pensou o coronel. Olhou pro padre e falou: ah, por quê? Mas, por exemplo, que eu mando para vocês assim um bilhete escrito assim: para vocês matar com o padre José. Sabe ler? Não, não sei. Então, você não sabe ler, vai lá, você faz o quê? Mata com o padre João. Olha, isso é estudo criminoso. Muito bom, legal. E é uma história, né, a leitura ideológica que se pode fazer dela é um retrato bem real do Brasil de hoje. Isso é um caos, né? Que segundo o grande professor Valdemar Iglesias, né, fazia essa diferenciação. Que conto acontece coisas extraordinárias, gente que vira bicho, bicho que vira gente, e voa e vai para o céu, e volta, e morre e volta. E o caos, por mais espatafúrdio, inacreditável que possa parecer, sempre tem uma testemunha. E quem me contou esse caos foi um sobrinho do Darcy Ribeiro, que eu não vou lembrar o nome dele agora, contou numa roda que eu estava também, muito parecido, inclusive fisicamente, com o Darcy Ribeiro, e ele fala que isso aí passou lá para as bandas de Montes Claros, que em Minas nunca acontece no lugar, as coisas sempre perto de Barbacena, perto de Montes Claros, perto de Mariana, né? Então foi... O aeroporto não era em Caldas, era perto. É perto, é tudo bem perto. Essas coisas de mineiro. Agora, Boca, eu queria de novo juntar, né, essa sua técnica, né, emociona a gente vendo, com a questão ideológica. Esse aspecto, né, porque a grande questão é essa que você falou, né? Você colocou um coronel aí que a gente conseguiu ver o tamanhão dele, né, o bando, né, o cara com o chapéu. E esse é, vamos dizer assim, a forma. E aí você tem contido nessa forma da sua história, né, um conteúdo. Quando você lida muito com crianças, com adolescentes, né? Como é que tipo de discussão se gera depois de uma apresentação sua? Ah, isso Dida, porque assim, como a gente disse, né, você destacou bem, com muita propriedade, como eu disse, o meu repertório meu repertório de informação que eu trago comigo, né, como pessoa, como gente, como estudante, como infância católica, como infância na rua, brincando na rua, como Senai que a gente fez e tudo mais, me faz ser assim. Mas eu não posso ter esse compromisso de contar para você ou para qualquer outra pessoa, entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu tenho que contar com essa... Né? Aberto. É o seu repertório de informações que vai fazer você enxergar o seu coronel, a sua turma, o seu padre e tudo mais. Então eu não tenho interferência nisso. Você participou, né, aqui em Sorocaba, né, de um dos momentos aí talvez mais vivos dessa juventude, que foram a ocupação das escolas. Né? Sim. Foi. Você teve dentro de alguma delas foram mais de 20 dias. Conta um pouco o que você viu lá e o que você ia fazer. Eu fui para contar a história. Eu fui assim... Primeiro não sabia muito bem o que estava acontecendo, como é que eu podia contribuir. Veio essa onda
que para mim, eu acho que foi o grande frescor da nossa alma, né? Nesse final de ano. Porque hoje, assim, eu confesso que eu já tinha praticamente jogado a toalha. Eu não acreditava mais na educação. Como diz o grande professor Mário Sérgio Cortella, a escola, desde que o mundo é mundo, é aluno sentado no pau e professor escrevendo com pedra na pedra. Né? E não muda esse conceito. E aí eu senti esse lufor, né? de frescor. E aí senti, assim, uma emoção muito grande, porque os próprios alunos, com alguns adultos, professores, pais, apoiando, mas revolucionaram todo o processo, né, de organização, de didática, de como sentar, de como se reunir, de como aprender, o que é aprender, que é muito mais além de conteudismo, de decorar. O ano está começando, né? O ano letivo está começando agora. Você acha que esse movimento vai ter consequência dentro desse ano novo? Eu espero muito, eu torço muito para isso, que isso tenha sido apenas uma centelha ali, né? Alguém já dizia, né? Quando a gente conhece o melhor, não se contenta com mais ou menos, né? Assim, a gente viu coisas absurdas e tal, por exemplo, de escolas trancafiados com livros até o teto novos, 2, 3 anos, que não tinham sido entregues, material, laboratórios. Eu conheço, trabalho muito com escola e vejo esse conceito, por exemplo, de professora, diretora, coordenadora, bibliotecária, agente de leitura, que não quer entregar o livro para o aluno porque ele vai estragar. Né? Então nós estamos guardadinhos aqui. Tomara que se isso já mudar, já vai ser um avanço. Sim, né? Eu costumo lembrar, né? Eu sempre uso nas minhas oficinas e tal, uma palavra, uma frase muito legal do Saramago, né? O único prêmio Nobel de língua portuguesa, que a verdadeira palavra é a palavra dita, porque a palavra escrita é apenas uma coisinha morta, que está ali à espera de que ressuscite. Então, se você não lê os livros, vai ficar bonito, lindo lá, mas não serviu, não cumpriu a função dele. Boca, obrigado, de verdade. Então, olha, José Boca, meu querido, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto com o café, tá bom? Até já. angelaguimarãesdecor.com.br M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Chegou a hora de ir embora, a hora do café. Uma xícara transparente para você ver que é de verdade, linguarudo aí de casa. Olha, eu quero um beijo para Carol, irmã da Nathalie, que apresenta na cozinha aqui da ITV. Para o Eliseu e para a esposa lá do Oba, da General Carneiro. Legal, fiquei feliz que você me parou para falar que assiste. E um café gostoso. Tchau.